Chega mais! Vamos falar agora de arrependimento posterior. É muito comum cair nas provas de concurso esse tema, arrependimento posterior. Vamos primeiro entender por que eu chamo de arrependimento posterior. Eu chamo de arrependimento posterior porque, nesse caso, o agente, depois de consumar o crime, perceba, o crime já está consumado. Depois de consumado, o agente se arrepende. E não só se arrepende, ele se arrepende, repara o dano causado à vítima ou restitui a coisa. E isso não pode ser feito a qualquer momento. Precisa ser feito até antes do recebimento da denúncia ou da queixa. É aqui onde a gente precisa trabalhar para entender corretamente o arrependimento posterior. Primeiro, o arrependimento posterior, ele não é cabível em qualquer crime. Ele só é aplicável em crimes sem violência ou grave ameaça. Então, por exemplo, eu não consigo, e seria impossível, evidentemente, aplicar arrependimento posterior no crime de homicídio. Eu não consigo aplicar arrependimento posterior na extorsão, porque nela eu tenho grave ameaça ou violência. Um exemplo bem típico em que eu posso sim aplicar o arrependimento posterior é o crime de furto. Pode acontecer no crime de apropriação indébita, porque aí eu não tenho nem violência, nem grave ameaça. Então imagine que Toinha enfeitiçada pelas joias de Jurema, resolve subtraí-las. 5 dias depois da subtração, se arrepende, vai até Jurema e diz: Jurema, minha querida, desculpe, minha inveja falou mais alto. Fui lá, peguei, estou te devolvendo. O crime deixou de existir? Não. O crime está consumado, ela já subtraiu, o furto já consumou. Vai deixar de responder? Não. Vai responder pelo crime de furto, sim. O que vai acontecer é que, diante do arrependimento posterior, ela terá direito à redução da pena de 1 a 2 terços. Mas observe bem, essa reparação do dano ou restituição da coisa deve ser integral. Significa que, se houver a reparação parcial ou restituição parcial, não haverá o benefício do arrependimento posterior. E também isso deve ser feito até o recebimento da denúncia ou da queixa. O recebimento da denúncia ou da queixa ocorre efetuado pelo juiz. Portanto, não confunda, tá certo? Queixa que eu menciono aqui, que é trazido na redação legal do Código Penal, não tem nada a ver com aquela palavra utilizada pelos populares, pelas pessoas de maneira coloquial, né? Quando falam que vão na delegacia registrar uma queixa, esquece, na delegacia você não registra queixa, você registra a ocorrência de um fato, a notícia de um crime. Queixa, no sentido técnico, queixa para efeito do arrependimento posterior, está a se referir àquela petição inicial do advogado direcionada ao juiz, e cabe ao juiz recebê-la ou não. Essa petição é a que inicia um processo criminal nos crimes de ação penal privada. Nos casos de ação penal pública, é a denúncia. Portanto, arrependimento posterior só é cabível se a reparação ou restituição for integral e ocorrer até antes do recebimento da denúncia ou da queixa. Fica aqui a nossa dica. Forte abraço!